Bom, estamos aqui com o Dr. Marcos Boulos, infectologista renomado que dispensa apresentações, membro do Centro de Contingência da Covid-19 aqui em São Paulo. Inclusive, o Dr. Marcos Boulos, ele antecipou muitas dessas coisas que estamos enfrentando agora. Por exemplo, ocupação de leitos de UTI, um colapso técnico no estado de São Paulo. Tudo isso foi antecipado por ele, inclusive aqui nesse microfone ou nesses microfones da Rádio Bandeirantes. Doutor, prazer enorme te receber aqui no Bora Brasil. Desculpe a demora, viu, doutor? O senhor está bem? Está tudo tranquilo com o senhor? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. De fato, eu estou bem, né? Mais em casa do que trabalhando. Eu acho que todos deveriam estar assim, né? Porque não está dando mais para as pessoas saírem. Eu estava ouvindo agora o noticiário com rodovias congestionadas ou ruas congestionadas em São Paulo. Isso é inesperado no momento que nós estamos de crise. Isso provavelmente que as pessoas estão indo trabalhar quando o trabalho está fechado. Então, é inaceitável o que está acontecendo. Mas não adianta mais reclamar, né? As pessoas fazem o seu próprio projeto de vida, esquecendo a possibilidade dele pegar a doença, passar para as pessoas que amam e uma falta de solidariedade com o próximo. Mas vamos nessa, sem leitos hospitalares, as pessoas morrendo todo dia a mais e vai continuar. Se este mês é o pior mês de nossas vidas em termos sanitários, o mês que vem vai ser pior do que este mês também. Então nós vamos estar vivendo num drama anunciado, como você disse, João. Agora, O senhor acha que vai ser pior, o mês que vem vai ser pior do que esse mês de março Esse mês agora? não é o pico ainda, então. Não é o pico, está subindo, não vai deixar de subir. Não tem por que não deixar de subir se as pessoas continuam se expondo. O nível de crescimento é elevadíssimo. Nunca tivemos um nível de crescimento dessa pandemia como está tendo agora. E o pior do que crescer é que as pessoas não têm mais como se tratar, não tem mais hospital. As pessoas estão morrendo por falta de assistência. Fala-se em 90 e poucos por cento de leitos de UTI ocupada. Não, já acabou os leitos aos UTIs há muito tempo. Isso que sobra é quando uma pessoa tem alta até entrar outra. Não tem mais. Você tem UPAs com pacientes como se fossem UTI, entubados, respiradores jogados em lugares ambulatoriais, unidades básicas tendo que entubar pessoas. Ou seja, e isso está sendo até, claro, orientado por pessoas que entendem, mas não tem a mínima condição de você manter UTI em lugares que não tem condições de manter UTI. Falta oxigênio, falta respirador, falta tudo, né? E as pessoas estão morrendo por falta. Isso era anunciado, né? Nós demoramos muito para fazer as medidas restritivas e mesmo fazendo agora, elas não estão sendo obedecidas a contento. Não, pois é, e a gente já está com medidas bastante rígidas em São Paulo. O governo do estado quer esperar um pouco mais para que essas medidas façam algum efeito, né, para que a gente consiga sentir esse efeito. Diante disso, o senhor acha que a gente vai se estabilizar ou vai atingir que tipo de patamar? Porque hoje, por exemplo, em São Paulo, a gente teve um recorde de mortes, infelizmente. São números que estão vindo represados do fim de semana. Chegaram a 1.021 mortes, mas assim, são pessoas que estão perdendo a vida e um número muito alto de qualquer maneira, né? Dependente do tempo, é morte Exato, pra caramba, né? Exato. Nós não temos que comemorar e não vamos comemorar nunca, atingir 1.000 mortes, atingir bem mais do que isso nós vamos. Se nós estamos com quase 300 mil mortes no Brasil, a previsão é em agosto estarmos com 500 mil. A subida é enorme, não tem como segurar isso. A única maneira de segurar as pessoas não se exporem. E não adianta, por exemplo, o governo decretou esse estado de emergência, mas falta fiscalização. Você vai, por exemplo, uma das atividades que eu coordeno é próxima a 25 de março. Está meia porta, as pessoas chegam na porta, abrem a porta, entra e sai. A Santa Efigênia é a mesma coisa. E você vai, o motorista que me leva para trás, ele mora num lugar onde está tudo aberto. Então não adianta se a gente não consegue fiscalizar, pelo menos a ordenação que nós fizemos para evitar mortes. Bom, com tudo isso, é claro que não somente o senhor, mas os outros membros do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo já devem estar com um tipo de pensamento diferente dessa situação que temos hoje aqui em São Paulo em relação às restrições. Vocês já fizeram alguma nova recomendação ou pretendem fazer uma nova recomendação nos próximos dias para o governo, dizendo, olha, tem que fechar tudo ou tem que aumentar a restrição, por exemplo, da fase emergencial? Já há algum pensamento nessa linha, doutor? Não, nós temos comentado isso, já não é de agora, não é que foi feito isso agora, né? Precisa aumentar a restrição. A gente fez as 2 semanas, nós estamos surtindo, vendo o que vai acontecer, porque quando você tem o mínimo que você faz a avaliação é após 2 semanas, porque se uma pessoa infecta numa semana, vai ter doença grave na outra. Então nós vamos saber só
a semana que vem, por exemplo. Então, a primeira coisa vai ter que adiar esse estado de exceção. Não pode ser só 15 dias, tem que ser no mínimo 30 dias para a gente poder avaliar. Segundo, pela movimentação que nós vemos na rua, pela situação, as pessoas na rua de modo geral, certamente a sugestão é que endureça mais. Não sei como fazer isso. Eu estou vendo aí que o ministro do Supremo, Marco Aurélio, ele fez dando para os estados algumas prerrogativas que o governo federal acha que é para ele. Talvez até você fazer uma restrição até de urna, as pessoas saírem quando existe uma justificativa, senão não pode sair. Parece brincadeira, né? Mas a população, de um modo geral, está sendo tratada como criança. Por quê? É como um pai. Olha, você não está fazendo a lição de casa. Se não está fazendo, nós temos que evitar que você saia. E como que a gente evita que a pessoa saia? Tirando todas as possibilidades da pessoa sair. Então, pode sair para a farmácia, pode sair para o supermercado. Acabou. Não dá para sair mais. Não tem que... Inclusive, se possível, não sei como vai fazer isso, diminuir até transporte público, diminuir tudo, diminuir circulação de pessoas de um município por outro, principalmente com esse fechamento que o município de São Paulo e do ABC estão fazendo, que vai ficar aí 8 dias fechado, nós vamos ter que achar um jeito de evitar que as pessoas saiam de um lado e vão para o outro, porque senão o negócio piora muito, né? Então, de qualquer jeito, não são recomendações que estavam vindo, nós não fizemos nada de novo a não ser sugerir a fiscalização e sugerir sempre que endureça mais, porque não está dando certo. Então, e aí a gente chegou a ter uma expectativa há alguns dias de que o governo anunciaria, né, medidas mais restritivas, isso não aconteceu, e as prefeituras estão tomando essa decisão por conta própria. Na sua avaliação, doutor, o que está faltando para essas medidas mais rígidas serem implantadas de vez, para a gente ver alguma coisa coordenada e definitiva ser implantada aqui no estado de São Paulo, para chegar nesse ponto que o senhor falou, da gente ter uma redução efetiva de pessoas na rua? Porque tem muita tarefa, muita função, muito serviço que está liberado. E aí as pessoas vão para a rua. É algo condizente com o que o próprio governo deixou liberado no estado de São Paulo, né? Veja, a decisão é política, é do governador, ou do governo de modo geral. A nossa função é uma função assessora. Nós orientamos com relação à saúde, mas ele claramente tem que ver tudo o que acontece, a parte econômica, a parte social, e aí ele toma a decisão. Para nós, a saúde, a gente comentou isso há bastante tempo, o Joel falou aí, nós tínhamos sabíamos que ia chegar no esgotamento de leitos para as pessoas não teriam mais atendimento já em fevereiro. O que aconteceu é que abriram tantos leitos, isso foi uma rapidez enorme, que empurrou isso para março. Agora não tem mais leitos, as pessoas estão morrendo sem poder ter assistência adequada. Essa era uma previsão. Agora, a decisão, quem toma é o governo. Ele não tomou a decisão lá atrás, e nós estamos com a consequência aqui, provavelmente motivado por questões também da manutenção da economia. Também ouvi vocês comentarem, até conversando após o secretário, que eu estava aqui, é necessário, eu sei que as pessoas precisam comer, não pode, na 25 de março as pessoas estão na rua vendendo para ganhar seu jantar, mas claramente, não só o governo federal, como o municipal, como o estadual, eles precisam dar recursos para as pessoas sobreviverem nesse momento. Eles têm que passar um recurso básico para as pessoas não morrerem de fome, para poder até deixar que eles se exponham e exponham outras pessoas. Isso não é só para você manter fechado, você tem que dar para as pessoas que não conseguem comer recursos, você precisa dar recursos para as empresas para não falirem também. Esse é o ônus do Estado, no momento de crise enorme, vão faltar, nós sabemos que nós vamos ter uma crise econômica enorme, que vai recuperar só quando a saúde voltar. Porque senão as pessoas não vão sair na rua, parte delas não vão sair. Os que estão saindo, mas não estão resolvendo nada, só estão ficando mais doentes, né? A gente precisa ter uma visão global do processo agora, né? Agora, esse feriado, por exemplo, vai ter algum efeito, então, essa semana que a Prefeitura colocou aqui na capital paulista, o que a gente tem, vai surtir algum efeito de alguma maneira para reverter esses números? Já juntando, Ana, a pergunta, não só na capital, mas também as restrições da Baixada Santista, um lockdown ABC a partir Paulista. de hoje, ABC Paulista, São José dos Campos, essas regiões que são macro-regiões, com restrição bem acima da fase emergencial. Não há um risco da gente colher algum fruto, algo de positivo lá na frente, com essas regiões em restrição bem mais fortes do que a da fase emergencial, doutor? Quando nós fizemos isso o ano passado, principalmente na época da Semana Santa, foi bom. Nós aumentamos a adesão das pessoas ficarem em casa, chegamos próximo a 60%, que era o ideal, né?
Hoje nós não conseguimos passar de 40% a 41%, que é um absurdo, numa situação muito pior que nós estávamos naquela época. Porém, o cuidado que tem, é isso que nós estávamos discutindo, inclusive, é que se você faz isso, em parte, na capital, em alguns lugares, as pessoas, como nós sabemos muito bem, as pessoas vão procurar viajar. Vão achar que isso é férias, vão para outros lugares. Se não houver a consciência de que não pode fazer isso, porque você pode, por exemplo, em São Paulo, diminuir, mas você vai aumentar nas regiões de campo, onde você está relativamente controlado. Então, o que é necessário é, de uma certa maneira, a gente procurar evitar que as pessoas também vão para esses lugares nesse momento. Aí vai dar certo. Se o pessoal, o ABC já fez, a Baixada está fazendo, eu acho correto, fechar as praias para evitar o afluxo de pessoas, e a gente fazer de alguma maneira, evitar que as pessoas fiquem circulando entre os municípios nesse momento. Aí dá certo. Se a gente conseguir fazer barreiras nos vários municípios, aí estão fazendo já no ABC, eu acho que pode dar certo, vai melhorar a situação. E de acordo com essas recomendações que vocês estão fazendo para o governo do estado, o senhor acha que há o risco real do governador decretar medidas mais restritivas para o nosso estado? O senhor tem percebido isso, que ele deve estar pensando, analisando, como o senhor disse, vendo os prós e os contras, mas com uma chance real de tomar uma decisão um pouco mais rígida? Eu acho, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que vai ter que tomar em algum momento, viu, Joel? Porque a situação não tende a melhorar nos próximos momentos. Se melhorar, a gente fala melhora o índice de crescimento, não cresce tanto, mas vai continuar crescendo. Não tem como não crescer, porque está subindo dia após dia, nós vamos bater recorde atrás de recorde. O fato concreto é que nós estamos tentando diminuir a curva de crescimento para aliviar um pouquinho o serviço assistencial. Mas todos nós temos a consciência de que a doença não vai diminuir agora. Por isso que é necessário todo cidadão que nos ouve, que tome todas as medidas preventivas para evitar que você fique doente e morra, ou que você passe para os seus pais ou avós, ou para os amigos, ou para as pessoas que circulam em volta de você. A gente fala, as pessoas precisam ter amor à vida, que é o bem maior que nós temos. Se você não tem amor à sua vida, não vai ter amor à vida das pessoas que você ama, e até as pessoas do lado, com um ato de solidariedade, o mundo não tem jeito. Nós vamos continuar tendo doenças e morrendo até que a vacina faça algum efeito, e isso vai demorar ainda alguns meses, para que aí a doença vai se controlar gradativamente. Mas ela pode se controlar já, se todos fizerem a sua parte. Então, e esse que é o grande problema, né? Porque a gente está há um ano vivendo essa pandemia, as pessoas em tese sabem tudo que elas podem ou não podem fazer. E aí a gente tem as pessoas que estão na rua, como o Joel falou, trabalhando agora para pagar o jantar, para poder comprar o almoço do dia seguinte, e tem muita gente que está circulando absolutamente sem necessidade, com aquela justificativa de eu preciso manter a minha saúde mental, se eu não encontrar os meus amigos, se eu não fizer alguma coisa. O que na sua opinião, doutor, falta para essas pessoas caírem em si a respeito da gravidade do momento que a gente está vivendo? Eu tenho a impressão, eu acho que a gente comenta sempre entre nós que isso é necessário um estudo antropológico para entender o que está acontecendo. Eu não sei, mas claramente as pessoas eles estão ouvindo o que eles querem ouvir. Perante um país onde a presidência é contra os processos de saúde, de manter a saúde, porque quando acontece uma epidemia, vamos partir do básico, tem uma epidemia, a epidemia não é num lugar, a epidemia é no país todo, e no caso agora é no mundo todo, é pandemia. Então o que acontece? Você precisa ter normas bem estabelecidas de como o país vai se conduzir. Essas normas elas têm que fluir como um fio condutor que vão para os estados. Dentro dessas normas, tem só como você tem que fazer o diagnóstico, como você tem que se comportar, protocolos de vigilância, protocolos de atendimento, protocolos de vacina por prioridade. Isso sempre aconteceu no Brasil, que tem um serviço de vigilância muito bom, você tem o Plano Nacional de Imunizações, que é excelente, dos melhores do mundo. Então, você fazendo isso paira de cima até todos os estados para seguirem essa norma. Quando o presidente, o governo federal se nega a fazer, que é a sua missão, ele deixa para os estados, e cada um faz do seu jeito, já que não existe uma liderança, cada um faz do seu jeito. E aí vem com negacionista, pondo medicamento que não serve, aliás, por um dos medicamentos que se toma, hoje nós estamos com 3 transplantes hepáticos previstos, causados por esse medicamento que segundo o presidente, seria bom, né? Então, tudo isso acontece por uma falta de liderança. Quais são os piores países na condução da epidemia? Atualmente o Brasil é o pior disparado.
lidera em todos os aspectos do mundo. Infecções por mil habitantes, mortes por 100 mil habitantes, tudo o Brasil lidera. Até algum tempo era os Estados Unidos junto com o Brasil. Por quê? Os dois presidentes que se negam a seguir normas sanitárias. Eles acham que o comércio, acima de tudo, morra quantos tiverem que morrer. Nós temos que manter o mundo correndo, ganhando dinheiro, as pessoas fazendo o que tiver para melhor do país. E essa visão fez o que nós chegamos onde nós estamos. Não compraram vacina, estamos sem perspectiva nenhuma de melhoria das nossas condições e a doença acabou com o serviço assistencial que estava sendo adequado até o ano passado. Esse é o resultado de falta de liderança na saúde pública brasileira. Bom, doutor, para finalizar com o senhor, porque eu tenho certeza que o senhor tem muito trabalho a ser feito ainda hoje, é óbvio que o senhor é a favor do lockdown, por tudo que falamos aqui, não é de hoje isso. O senhor é a favor de restringir tudo durante um período. Bom, se a solução é o lockdown, por quanto tempo nós deveríamos passar pelo lockdown para sairmos mesmo desse momento crítico? Se o senhor tivesse condição de dar uma canetada e falar, ó, a partir de amanhã nós teremos lockdown aqui em São Paulo, eu determino tantos dias. Quantos dias o senhor decretaria? Nós temos o exemplo que foi feito na Inglaterra e em Portugal. Portugal tinha muito mais infecções do que nós por 100 mil habitantes até um mês atrás. Hoje não tem nada quase. Caiu de uma maneira eventual. Literalmente, na Inglaterra e em Portugal, o lockdown foi em torno de um mês. São de 3 a 4 semanas em que você consegue cair as infecções a tal ponto que você pode, a seguir, reabrir gradativamente atividades econômicas. Enquanto você está assim, você não reabre a atividade econômica, vai ficando assim, lero-lero, que não dá resultado. Eu acho que o lockdown é uma medida. O que tem nosso problema aqui é que nós não conseguimos fazer lockdown numa cidade como São Paulo, com o número de policiais que nós temos, de polícia militar ou civil. Seria necessário, como em todo mundo aconteceu, que o Exército participasse. Mas o próprio governo federal é contra a liberação do Exército para reter atividades econômicas. Então nós não temos um lockdown completo, dificilmente ocorrerá, principalmente nas grandes cidades como São Paulo. Pode acontecer uma rigidez maior que impeça a circulação de pessoas. Isso tem vários mecanismos que podem ser pensados aí, como aumentar o rodízio, diminuir rodízio, fazer alguma coisa desse estilo aqui, aumentar, não sei. De qualquer jeito vai ter que fazer alguma coisa criativa. Não é tão simples assim. Vamos aguardar então qual decisão será tomada pelo governo do estado de São Paulo nos próximos dias. Pelo que eu entendi, certamente alguma decisão será tomada, resta saber qual. Doutor Marcos Boulos, muito obrigado mesmo pela entrevista. Desculpe por ter feito o senhor esperar um pouco. É uma participação sempre importante, por isso que a gente sempre faz questão de tê-lo aqui nos nossos programas, viu? Que Deus nos abençoe e nos proteja desse mal gigante que estamos enfrentando. Grande abraço, viu, doutor? Obrigado, Joel, Ana Paula. E olha, tenha certeza que isso é um prazer estar contando, não porque eu gosto de estar falando com vocês, apesar que eu gosto também, mas é a necessidade que as pessoas precisam entender o que está acontecendo. A informação é o melhor caminho. Talvez nós todos, vocês e eu, temos perdido a confiabilidade, né, do povo, porque eles não estão seguindo muito o que a gente fala, né? Ou seja, o nosso prestígio deve estar diminuindo, mas de qualquer jeito nós temos que continuar insistindo para que as pessoas cumpram o mínimo para poder manter a sua vida e a vida de todos ao seu redor. Um grande abraço. Obrigada. Com certeza, e vai dar certo, pode ter certeza, vai dar certo. Essa fase vai passar, será difícil, Ada, mas passaremos. Não há mal tão grande que dure eternamente. Grande abraço, doutor. Que Deus abençoe a sua família aí. Grande abraço.